Antes da criação de JoJo's Bizarre Adventure em 1986, o mangaka Hirohiko Araki já havia feito outros 2 mangás, Bao Hairosha e Kushoku BT, ou Mashonen BT, além de vários one-shots que posteriormente foram compilados em um volume único chamado The Gorgeous Irene. Dentre eles, o único que eu não havia falado aqui no canal era o Kushoku BT, que foi o seu primeiro mangá. Então caso vocês queiram ver os outros vídeos, é só clicarem no card. Mesmo BT sendo esteticamente bem diferente de JoJo, as peculiaridades do autor ainda são bem visíveis. E já que esse mangá só teve um volume, eu irei resumi-lo aqui pra vocês. O primeiro capítulo é bem curtinho, e nele BT e sua avó decidem pedir informações sobre a escola a um estudante chamado Koichi. Ele prontamente responde, mas em seguida BT começa a passar mal, e então diz: "Chegou a hora de dar vida aos ovos." Depois disso ele cospe 5 bolinhas de sua boca, ou quase isso, já que na verdade aquilo foi um truque de ilusionismo. Apenas uma bolinha saiu de sua boca, as outras estavam escondidas em suas mangas. A avó dele então o chama para segui-la, e Koichi fica com uma cara de bunda sem entender nada. O segundo capítulo se chama O Incidente do Acampamento de Verão, e nele a gente descobre que o mangá é na verdade uma série de testemunhos do Koichi em relação ao BT. E esse primeiro testemunho começa mostrando uns valentões dizendo para um garoto que eles ouviram falar que a família dele morreu num incêndio. O garoto acredita na lorota e sai correndo. Porém, quando eles foram tentar a mesma abordagem com o BT, ele os interrompe dizendo que já sabia sobre a morte de sua própria família, e então vai embora. Essa parada de prever o que alguém vai dizer acabaria sendo utilizado na parte 2 de JoJo pelo personagem Joseph. Algum tempo depois, os caras se encontraram com BT de novo, passaram a perna nele e depois o espancaram. Assim que eles foram embora, BT jurou que iria fazê-los pagar por isso. E após ver um deles colocando uma libélula na sunga do outro, ele teve uma ideia maligna. No vestiário, Koichi se encontrou com ele sem querer. Então BT conta que anestesiou uma vespa japonesa e planejava colocá-la no bolso de um dos valentões. BT diz que contou seu plano a Koichi porque ele foi o único que ficou do seu lado anteriormente. Já na aula ao ar livre, os valentões começaram a escutar um barulho estranho. E quando o maior botou a mão no bolso para ver o que era, não tinha nada ali. Porém no bolso do outro tinha. Então ele leva uma baita picada na mão. Porém, ao invés do amigo tentar ajudá-lo, ele ficou só ali rindo da cara dele. E é aí que o grande twist da história acontece, já que naquela noite o valentão maior aparece esfaqueado perto dos dormitórios. Koichi se pergunta o que deveria ter acontecido ali, e BT revela que disse pro valentão ferroado que viu o outro botando a vespa no bolso dele, e foi isso que gerou esse sentimento de vingança. Koichi fica de cara com isso, já que os dois eram supostamente amigos, mas BT fala que não existe amizade verdadeira entre valentões. E o capítulo termina assim, mas relaxa que o cara não morreu. O terceiro capítulo se chama O Incidente da Pegadinha do Cadáver. E antes de começar a falar dela, eu preciso citar desse devaneio aleatório que o Koichi teve sobre escambo. Tipo, olha pra isso aqui, cobre a primeira página inteira e não tem relevância alguma pro resto da história. Isso é o tipo de coisa que o Araki faz até hoje em JoJo, se você reparar. Continuando. Essa história começa de trás pra frente, e a cena inicial mostra BT e Koichi e um outro aluno chamado Ninomori bolando um plano para enganar um cara chamado Date. Esse plano consistia em forjar a morte do Ninomori pelas mãos do Date utilizando uma bolinha para cortar a circulação de seu braço, assim deixando o garoto sem pulso. Eles queriam fazer isso porque o Date era super arrogante, mas visto como perfeito por todo mundo. Então o plano entra em ação. Depois de um duelo de Kendo, onde o Date arranca o capacete do Ninomori de uma forma muito maldosa, os três se reúnem para forjar a briga. Mas antes disso, o Ninomori estava meio tonto depois daquela porrada e acaba caindo em cima do boneco de ventríloco, mas aí se levanta em seguida sem muitos problemas. No meio da treta, Ninomori arranca o amuleto que Date levava em seu pescoço e o amassa, assim deixando ele furioso. E é aí que o garoto cai de cabeça numa pedra e morre de mentirinha. BT e Koichi aparecem dizendo que viram tudo o que aconteceu e Date fica desesperado com a situação. Tudo estava de acordo com o plano. A bolinha para tirar o pulso, a tinta vermelha para fingir que era sangue e até mesmo uns tubos de papelão por debaixo da camisa para dificultar a checagem dos batimentos cardíacos. Pegadinha feita, agora chegou a hora da chantagem. Já que os dois supostamente viram o Date matando Ninomori, BT pede 2 coisas a ele. A primeira seria 1000 dinheiros, já que Date é de uma família rica, e a outra coisa seria que ele parasse de dar em cima da Aiko, que é a garota que o BT gostava. Date topa o acordo e vai embora. Só que, tinha algo muito estranho na atuação do Ninomori. Ele estava tão paralisado que até quando uma mosca pousou e cagou em cima do olho dele, o cara nem sequer reagiu. Além disso, o gravador que estava dentro do boneco de ventríloco havia sido quebrado naquela hora que ele ficou tonto.
Então, percebendo que o plano tinha dado errado, eles tentaram acordar o Ninomori, mas ele simplesmente não respondia. E é então que eles perceberam que o cara tinha morrido de verdade. Porém, antes que eles pudessem fugir dali, Date aparece junto com uma galera dizendo que viu o BT e o Koichi derrubando o Ninomori naquela pedra. E já que Date é bem visto por todos, ninguém desconfiou das palavras dele. Mas é claro que BT tinha um truque na manga, né? Ou melhor, debaixo dela. Ele pega o amuleto amassado de Date e diz que aquilo indicava que os dois haviam brigado. E em seguida faz aparecer em seu braço os dizeres "Foi o Date e nunca o perdoarei", escrito em sangue, como se fosse uma mensagem de Ninomori vinda do além. A ambulância chega e quando menos esperávamos, Ninomori simplesmente acorda como se nada tivesse acontecido. E ainda pergunta pro BT se o plano tinha dado certo. A explicação para isso, segundo o autor, foi a lambada que ele levou na cabeça na luta de Kendo. Aquilo tinha afetado a cabeça do Ninomori, o que também explica aquela tontura súbita. Então depois que o cérebro dele deu uma desinchada, ele voltou ao normal. O quarto capítulo se chama O Incidente com os Dois Velhos. E nele os garotos resolveram ir de bicicleta até um lago numa região remota para pescar. Estava indo tudo muito bem, até que de repente um velho apareceu e começou a puxar papo com eles. O cara parecia muito suspeito. E logo depois dessa distração, outro cara aparece e começa a desmontar as bicicletas deles do nada. Mas se prepare que a cereja do bolo vem agora, porque aqueles dois caras eram na verdade espiões nazistas. E o objetivo deles era capturar os garotos. BT, como sempre, fica pagando de fodão e o cara decide testar se ele era tão bom assim através de uma aposta. E ela consistia em simplesmente prever para qual lado um carro que estava estacionado ali iria virar. BT dá uma olhada nele e diz que seria para a esquerda. E em seguida os nazistas amarram os pés do garoto com uma corda no para-choque traseiro do carro. E no caminho esquerdo colocam uma faca presa numa árvore. Assim, se o carro de fato fosse para lá, a faca cortaria a corda e ele seria libertado. Antes do dono do carro aparecer, BT bate com seu relógio contra a árvore que ele estava apoiado, assim quebrando seu visor de vidro. O dono então aparece, entra no carro e de fato vai para a esquerda como ele previa. E a explicação para isso é que BT viu a carteira de motorista dele dentro do carro, e lá dizia de onde ele era. Então a melhor rota para chegar até aquela cidade seria pela esquerda, e de fato foi o caminho que o cara escolheu. Porém, como vocês já devem imaginar, os nazistas não manteriam as suas palavras. Então BT se desamarra usando o vidro do relógio quebrado, faz um truque com várias pedras em seus dedos e atira uma delas no olho do nazista bigodudo. Depois disso ele faz mais alguns truques para escapar, mas acaba sendo pego pelo grandalhão. Porém naquele momento um carro estava passando e BT teve um plano depois de ter sido jogado perto dele. Primeiramente ele aponta pro grandalhão e diz que agora ele era um avestruz. E como se fosse mágica o cara começa a sair correndo que nem um doido. O outro nazista fica super confuso, BT chama sua atenção, aponta para ele de novo e no segundo seguinte misteriosamente desaparece. O velho fica desesperado com a situação e quando se vira leva uma baita de uma pedrada na nuca e desmaia. Depois de tudo isso, BT explica o que aconteceu. No caso do grandalhão, ele prendeu uma linha entre o carro e o dente dele, fazendo assim com que ele fosse puxado junto do veículo. E no truque de desaparecer, o que aconteceu foi que o BT lançou um elástico no olho do velho no momento que apontava para ele. E quando o cara fechou o olho por reflexo, o garoto havia se apoiado no graveto e subiu em cima da árvore, fazendo com que assim o cara perdesse ele de vista. E a história termina com BT roubando o nazista para pagar o conserto de seu relógio. O quinto capítulo se chama O Incidente do Ladrão de Fósseis de Dinossauro. E esse capítulo é enorme, então eu vou tentar dar uma resumida para vocês. Koichi vai até a casa do BT e lá ele se encontra com a avó dele e uma jovem mulher. A senhora diz que BT estava no andar de cima, então ele vai até lá. BT tem uma coleção absurda de itens variados em seu quarto. E quando Koichi pergunta para ele como é que ele conseguiu aquilo, ele brinca dizendo que roubou todos eles. Lá embaixo a vovó comenta com seu neto sobre uma exposição de fósseis de dinossauros que estava para acontecer na cidade. Então o garoto se interessa e convida o Koichi para ir lá também. Chegando lá, BT diz que tem que conversar com ele a sós e o arrasta até a área do depósito, que era restrita apenas a funcionários do museu. O plano dele era se esconder dentro de uma caixa até o museu fechar. Tipo o filme Uma Noite do Museu, só que muito mais errado. Koichi não gosta nada dessa ideia e decide ir embora. Porém, antes que pudesse, um guarda aparece e o vê. Esse cara era mega bizarro, e começa a divagar sobre o tampão na bunda que os ursos faziam com terra para que nenhum inseto entrasse ali quando eles hibernassem. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, BT cria uma distração jogando uma cabeça de manequim para fazer barulho. E em seguida o chefe do guarda aparece perguntando se estava tudo bem ali, mas quando ele vai falar do Koichi, percebe que o garoto já havia fugido. Um pouco depois disso, a voz de BT liga para o museu avisando que alguém tentaria roubar um fóssil naquela noite. Agora, com o museu já fechado, BT arranca a cabeça de um dos dinossauros cortando o fio com um alicate. Estava indo tudo bem, até que o telefone do lado deles começou a tocar, o que fez o guarda ir até lá de novo.
Quem ligou tinha sido o chefe dele contando sobre o telefonema da avó de BT. O guarda diz que estava tudo bem por enquanto e desliga. Mas ele percebe que o crânio de um dos dinossauros estava caído no chão por algum motivo. Mas ele só ignora e vai embora. Porém, Quit, quando se levanta, acaba derrubando um pote de vidro no chão, fazendo o guarda voltar instantaneamente. E dessa vez ele veio mais possesso do que nunca, levando consigo uma baita corrente. Mas antes de atingir o Koichi com ela, ele mira na mesa do seu lado, revelando BT. Porém, para seu azar, o garoto tinha pego um extintor de incêndio anteriormente, e assim meleca o guarda inteirinho, fazendo ele ter imensa dificuldade para se levantar. BT então rouba as chaves dele e tenta fugir pelo elevador de serviço. Só que bizarramente lá dentro já tinha um guarda todo arrebentado. E quem o derrotou tinha sido justamente aquela mulher que estava na casa dele mais cedo. Depois de um tempo, o guarda consegue arrombar a porta e vai atrás deles. Usando a sua corrente, ele enforca o Koichi e se prepara para atacar o BT. Porém, o garoto diz que a mistura do líquido do extintor com spray de cabelo gera uma reação química corrosiva muito forte. Então, com medo de arriscar por não saber se aquela informação era verdadeira ou não, o guarda se rende e deixa os dois escaparem. Mas estava na cara que era mentira. No dia seguinte, a avó de BT disse que sabia que ele iria no museu tentar roubar o fóssil. E ela se aproveitou disso para criar uma distração para os guardas enquanto aquela garota recuperava joias roubadas que o museu guardava. Foi tudo arquitetado pela velha sem o BT sequer imaginar. Porém, já que o BT também tinha a chave naquela hora, ele aproveitou e roubou algumas joias para si também. E agora vamos ao sexto e último capítulo, que se chama O Incidente do Assustador Garoto Sardento. Resumindo, o pai do Koichi atropelou um garoto sardento quando foi estacionar o seu carro na garagem. Mas relaxa que estava tudo bem com ele. Mas como a família do Koichi é muito querida, eles levaram o garoto até em casa para cuidarem dele, para ter certeza que estava realmente tudo bem. Estava na hora do almoço, e já de cara dava pra ver que o garoto era super mal educado. Mas os pais do Koichi só deixaram rolar. Em seguida o telefone toca e era a mãe do garoto. Ele então disse que estava tudo bem com ele e que ele estava numa casa fantástica cheia de comida boa. Algum tempo depois, o garoto aparece vestindo algumas roupas do Koichi sem sua permissão, e a desconfiança de BT sobre a sua índole ficou ainda maior. Enquanto BT e Koichi estavam brincando com o cachorro, o garoto chega do nada querendo fazer uma aposta, onde o vencedor ficaria com o animal. O cachorro era do Koichi, mas BT aceita a aposta sem hesitar, porque ele sabia que não ia perder. A aposta era a seguinte: cada um colocaria um doce em um dos lados do formigueiro. O doce que atraísse uma formiga primeiro seria o vencedor. BT concorda com o desafio, mas pede para escolher a cor do doce, pegando uma balinha branca e deixando o garoto com a bala preta. No fim das contas, BT acaba perdendo, e isso lhe deixa mega confuso, já que segundo ele, as formigas se atraem muito mais por coisas claras do que escuras. Mas o narrador explica que antes da partida o garoto tinha trapaceado, jogando inseticida no lado do BT, então nenhuma formiga iria até lá independente da cor do doce. No dia seguinte, o garoto ainda não havia ido embora, e a mãe do Koichi não aguentava mais. Porém, o pai ainda se sentia meio culpado, e então deixava o garoto fazer o que ele quisesse. Mas foi aí então que o verdadeiro caos começou. Porque quando a mãe do garoto finalmente veio, ela trouxe a família inteira junto. E eles já foram entrando, comendo e quebrando a casa inteira como se fosse a deles. Era tanta folga que até o pai do Koichi se aborreceu e tentou ligar para a polícia. Porém, um deles agarrou seu braço e em seguida se jogou contra a parede quando ele tentou soltar. Assim fazendo a mãe do garoto dizer: "Primeiro atropela meu filho, e agora faz isso, ó." Deixando o pai do Koichi confuso novamente e até deixando os caras dormirem lá. Mas BT tinha um plano. Ele então espera o pessoal se servir, pra só no final dizer que aquele sashimi que eles estavam comendo era feito de baiacu. E não só isso, era feito do fígado dele, que é a parte mais perigosa porque fica muito perto de uma glândula venenosa mortal que esse peixe tem. A galera então começou a passar mal, achando que era por conta do veneno, e depois todo mundo desmaiou, menos o garoto. No fim, ele tenta acertar o BT com uma faca, mas é atropelado pela ambulância. Então o BT explica que o que ele havia posto ali era uma substância que só fazia a galera passar mal, mas não o suficiente para matá-los, né? O lance do baiacu foi toda uma mentira. E isso só não afetou o garoto também, porque a reação química só acontecia em quem estava bebendo álcool junto. E a história termina com Koichi dizendo que esse era o fim de seu depoimento, porque se ele contasse mais coisas, as pessoas envolvidas iriam caçar a sua cabeça. Beleza, agora eu vou dar a minha opinião sobre esse mangá. Bem, o fato dele ter saído pra mim já é um milagre, ainda mais na Shonen Jump. O mangá tem umas abordagens super erradas. E por mais que eu consiga entender a diferença entre a ficção e a realidade, eu não tenho tanta certeza assim se uma criança ou um adolescente conseguiria, já que ela poderia achar maneiro o que ele faz e tentar repetir os negócios com seus amiguinhos, o que, convenhamos, seria bem problemático.
Conhecendo as obras do Araki como eu conheço, eu tenho certeza absoluta que esse mangá foi amenizado pra caramba pra poder ser serializado ali. E ele mesmo até cita que esse mangá só saiu porque o editor dele era muito bom em convencer as pessoas do que ele queria. Mas mesmo assim levou um tempasso pra galera da Jump aceitar aquilo ali. Então não me admira nem um pouco que ele tenha tido apenas um volume. O Araki também comenta naquele livro dele, o Manga in Theory and Practice, que a recepção do BT foi bem ruim no começo, mas que no último capítulo agradou até que bastante gente. E foi isso que garantiu a ele mais uma chance na revista, assim abrindo espaço para a criação do baú. Então no fim das contas tudo é aprendizado. E se ele não tivesse tentado fazer o que fez, talvez ele nem tivesse ido tão longe assim na sua carreira. E é isso aí, falou galera!